Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, se prepara para estudarmos o capítulo 26. Hoje nós vamos ver sobre o tabernáculo. Nós vimos anteriormente onde começou as prescrições litúrgicas, como eu disse para vocês no estudo passado, que vão do capítulo 25, que nós estudamos, até o capítulo 31, tá? Hoje nós estamos no capítulo 26. Vamos estudar todo ele. São 37 versículos do capítulo 26. Então nós vamos, como de costume, fazer a leitura bem tranquilos, pausadamente, para podermos estudar este capítulo de Êxodo, ok? Desde já, obrigado a você que tem sido fiel e acompanhando esse estudo, né? E tem divulgado para as demais pessoas. Nós vamos fazendo assim um grande círculo bíblico, podemos dizer assim, né? De estudo da palavra. Um estudo que não visa falar de denominações religiosas, mas o estudo da palavra de Deus, ok? Um estudo teológico da palavra de Deus, ok? Então vamos lá? Vamos para a leitura do capítulo 26 de Êxodo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra, e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina, que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remeta o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as 2 cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de peles de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côvados, e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas e 6 de outra parte, estando a cesta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das 2 cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirás nos laços, e ajuntarás assim a tenda, de modo que ela forme
uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo. E o côvado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional ao sul. Porás sob essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sob cada tábua, para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo, na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata em número de 16, 2 sob cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado, e 5 para as tábuas que estão do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas, e lhes porás argolas de ouro, por onde passarão as travessas, que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu os suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu
servirá para separar o santo do santo dos santos. É nos santos dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Pois a mesa diante do véu, porás a mesa diante do véu, e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado. E farás para suspender ali esse véu 5 colunas de acácia, recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro. E para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze. Daí, esta é a leitura do capítulo 26 sobre o santuário, sobre o tabernáculo. Então nós temos aqui o santuário do deserto, né, que é numa tenda, como nós vemos, as tábuas, a cortina e a anteporta, podemos dizer assim, tá? Então nós vamos ver tudo isso. Gente, é importante saber tudo isso para entender o caráter sagrado que desde os primórdios o povo tem para com Deus, né? Tudo deve ser sagrado, tudo deve ser separado. Consagrado quer dizer separado, separado para Deus. Então todo esse zelo, todos esses detalhes, né, é colocadas na boca do próprio Deus para dar assim uma veracidade muito importante, onde o povo vai acatar e vai fazer exatamente igual, tá? Então vamos lá. O santuário do deserto, como já vimos, peles, tábuas, cortinas e anteporta. Este modelo de santuário, dobrável e portátil, acaba sendo do tamanho da metade, olha bem, do tamanho da metade do Templo de Salomão. Do Templo de Salomão. Se comparar com 1 Reis, capítulo 6, versículo 2 e versículo 16 seguintes. Então, vamos fazer essa comparação. Veja bem, esse modelo de santuário apresentado aqui em Êxodo, dobrável e portátil, porque o povo peregrina pelo deserto, tá? Sendo do tamanho da metade do Templo de Salomão. 1 Reis, se você quiser, senão você pode anotar aí, depois você lê com calma, capítulo 6, versículos 2 e 16 seguintes. Nós não vamos ver tudo, mas um pouco para a gente entender essa metade desse santuário aqui, tá? Capítulo 2, do versículo 6 do primeiro livro dos Reis. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, tá? Versículos 16, seguintes. Forrou o interior das paredes do edifício com placas de cedro, desde o pavimento até o teto. Revestiu assim de madeira todo o interior e cobriu o pavimento com tábuas de cipreste. Eu li o 15 antes, vamos entrar no 16. Revestiu de tábuas de cedro a partir do fundo do templo,
desde o pavimento até o teto, um espaço de 20 côvados, que destinou ao santuário, ou Santo dos Santos. Os 40 côvados restantes constituíam a parte anterior do templo. Dentro do edifício, o cedro era esculpido de coloquíntidas e flores abertas. Tudo era de cedro, de modo que não se podia ver pedra alguma. Então, este modelo aqui, apresentado em Êxodo, é a metade do templo que Salomão edificou, do templo de Salomão, tá? Toda a estrutura é feita em função do lugar sagrado por excelência. Vocês puderam notar e nós estamos firmando isso, batendo nessa tecla ao estudar os capítulos 25 e agora o 26, né? Toda essa estrutura é feita em função do lugar sagrado por excelência. É um lugar muito sagrado. O Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde se depositou a arca com sua respectiva tampa, está no versículo 34 seguintes, tudo serve para demarcar o lugar próprio de Deus, o lugar próprio do Senhor, tá? Mas também, para estabelecer os círculos de santidade, determinados pela proximidade ou pela distância deste lugar, e, portanto, determinar a santidade das pessoas de acordo com o lugar que podiam ocupar no santuário. Então, todos tinham um lugar determinado. Para ficar próximo do Santo dos Santos, desse lugar santíssimo, né? Somente as pessoas escolhidas para o culto, somente os sacerdotes, depois o povo, né? E assim a gente vai vendo que vai estabelecendo a distância, né, deste lugar e, portanto, determina a santidade das pessoas de acordo com o lugar que podiam ocupar no santuário. Então, essa era a mentalidade do povo. Nem todos podiam se aproximar do Santo dos Santos, tá? Onde ficava Deus, podemos dizer assim, tá? Vamos entendendo isso ao longo do estudo. Não se deve esquecer que estamos diante de uma maneira de ser e de pensar muito particular. É uma maneira de ser do povo israelita e uma maneira de pensar desse povo. Ora, nós hoje entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm o direito e podem se aproximar dele, independente de suas condições. Todos. Nós recordamos também que do alto da cruz, no momento em que Jesus expira, da morte de Jesus na cruz, este véu do santuário, do Santo dos Santos, é rasgado ao meio, com um forte tremor, com um forte vento. Ali acaba a separação das pessoas com Deus. Jesus abre a porta do santuário para que todos possam entrar. Entenderam a dimensão disso? Aqui, capítulo 26, nós estamos diante de uma maneira de ser e de pensar do povo, que com o tempo vai mudando, tá? E, como eu disse, citando o Novo Testamento, no momento da morte de Jesus, o véu do santuário se rasga ao meio.
acaba esta separação, acaba esta divisão. Todos têm acesso a Deus, a partir da morte e, lógico, da ressurreição de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá então, continuando aqui. Não se deve esquecer que estamos diante de uma maneira de ser, portanto, e de pensar muito particular. Tal qual a escola teológico-sacerdotal, e que essas prescrições obedecem a uma época muito distinta e distante daquela em que o Senhor acompanhou o seu povo pelo deserto. Então nós estamos diante de um tipo de mentalidade, de um tipo de ser do povo em que está muito distante daquela época que Deus caminhou com o seu povo no deserto. Deus estava no meio desse povo. Deus caminhava no meio desse povo, no deserto. Ele conduzia. Ele não estava separado. Ele não estava longe do seu povo. Então aqui nós temos uma mentalidade muito distante daquela do deserto. Aqui, no santuário estabelecido, Deus toma uma certa distância das pessoas. Deus, ele se distancia. Não porque ele quer, na mentalidade teológica sacerdotal dessa época, tá? E não são todos que têm acesso a esse Deus, ao Santo dos Santos, tá? É uma mentalidade muito particular. Precisamos entender isso para entender a Bíblia, tá? Precisamos estudar esse contexto da realidade do povo da época para entender o porquê, senão nós distorcemos, criamos uma imagem caricata de Deus que não existe e que a Bíblia também não nos mostra, tá? Vamos lá. Seria contraditório que um Deus que se revela como alguém disposto a viver no meio de seu povo, decida de um momento para o outro encerrar-se no reduzido espaço que aqui nos é descrito. Não cabe, né? Então, não podemos ler ao pé da letra tudo isso, né? Um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que se apresenta como um Deus caminheiro, um Deus que caminha no meio do seu povo, de repente resolve se estabelecer, se instalar e se encerrar, ficar escondido dentro de umas paredes, dentro de um lugar, né? Não cabe na mentalidade do conhecimento de Deus que nós temos, tá? Portanto, até os dias de hoje, temos os templos, os santuários de hoje, mas Deus não está encerrado ali dentro. Deus está no meio do povo. Deus não está só dentro daquelas quatro paredes. Os templos, os santuários, são os lugares de congregar o povo para o culto a Deus. Congregar o povo para o culto a Deus, né? Mas Deus não está somente, Deus não se prende. Deus não está preso em paredes de concretos, como hoje, falando de hoje, tá? Não podemos reduzir Deus somente dentro do templo. Seria distorcer totalmente a imagem deste Deus caminheiro, deste Deus que que decidiu caminhar com o seu povo, tá? Então, por isso que eu repito, trata-se de uma mentalidade específica, de uma época específica, de um povo que pensava desta maneira, mas que nem sempre foi assim. Depois evoluiu. Com o tempo vai evoluindo o pensamento teológico sobre Deus, tá? Então, Deus ficar restrito num espaço restrito, como é descrito aqui para nós, é muito, muito pequeno,
distorce a imagem do Deus caminheiro, tá? Daí que é muito importante ir descobrindo o movimento evolutivo e involutivo do pensamento religioso do povo de Israel, seus avanços e seus retrocessos, nos quais se faz aparecer Deus como aquele que avança e que também retrocede. Então veja bem, é importante ir descobrindo um movimento evolutivo e involutivo. Ora, o povo evolui na sua religiosidade. Acredita, aceita um Deus caminheiro. Ora, eles retrocedem na sua religiosidade e resolvem encerrar Deus dentro de 4 paredes, seja da tenda, né? Seja de uma tenda, ou seja de um templo, como o templo que Salomão construiu para Deus, né? Então é um movimento que evolui e que ao mesmo tempo retrocede, faz parte, tá? Esse pensamento religioso de Israel. E isso também reporta a Deus, que na mentalidade deles também Deus avança e Deus retrocede. Deus não é assim, mas é a mentalidade religiosa do povo de Israel, tá? Por isso que nós precisamos entender bem isso. Senão nós vamos entender um Deus que se separou do seu povo em um momento. Ele só fica dentro do templo. Ele já não está mais no meio do povo. E isso é um perigo. É uma distorção da fé, que não pode ser alimentado dentro de nós, não pode ser alimentado na nossa fé, ok? Muito importante isso. Sabemos já que o Deus genuinamente bíblico é o Deus da justiça, o Deus que não muda as suas decisões, cuja decisão inamovível, é permanecer no meio do seu povo. E isso não se discute. Deus não muda esse tipo de pensamento. Aliás, Deus não muda de pensamento. Deus é imutável, tá? O que muda, como nós vimos, é a mentalidade do povo. Os avanços e retrocessos. E isso temos conosco até os dias de hoje. Ora nós avançamos, ora nós retrocedemos. Faz parte da condição humana, mas não faz parte de Deus. Deus não muda. Deus continua caminhando no meio do seu povo. Ele não se deixa prender em templos de pedras. Ele não fica somente dentro dos templos, mas ele está no meio de nós, no meio do seu povo. Ok? Que fique bem claro isso para nós, tá? No meio do seu povo, no meio de sua gente, que ele vê e escuta, tais como os oprimidos e os deserdados da história que nós vimos. Deus hoje nos vê, Deus hoje nos escuta, Ele não fica nos vendo como um juiz castigador, pronto para punir o nosso erro assim que cometemos. Deus não é assim, mas Ele nos vê com compaixão, com misericórdia, ao Deus da justiça, né? Ele escuta o clamor de cada um de nós, assim como viu e escutou o clamor do povo deserdado da história, do povo escravizado, como nós estamos vendo aqui, né? Assim, o ratificou em Jesus de Nazaré. Voltamos a falar do Novo Testamento. Essa imagem de Deus foi ratificada em Jesus de Nazaré. É assim que o temos de perceber nos dias de hoje. Não um Deus distante, não um Deus que só encontramos dentro dos templos, dentro das igrejas,
mas um Deus que continua no meio de nós. Um Deus que continua nos vendo, ouvindo o nosso clamor e nos atendendo, na medida que precisamos. Muito importante notar, Deus não muda o que Ele diz. Deus é imutável. Deus não muda porque nós queremos que Ele mude. Não, somos nós que temos que nos adaptar a Deus e não Deus, se adaptar a nós. Senão, nós corremos o risco de criar um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E deve ser o contrário. Nós é que temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, esse encerrar Deus dentro do santuário é uma mentalidade específica de um povo de uma época. E em Jesus de Nazaré, Deus continuou caminhando no meio do povo. E ainda hoje Ele continua caminhando no meio do povo. Então, não podemos reduzir a nossa mentalidade religiosa de querer encerrar Deus dentro das quatro paredes dos templos ou de nossas igrejas nos dias de hoje. Seria distorcer a imagem de Deus. Mas temos que entender que Deus caminha no meio de nós. E, para terminar, Ele nos vê, Ele nos escuta e atende o clamor de cada um que precisa, principalmente dos mais necessitados de hoje. Esse é Deus. Esse é o Deus que se apresentou na pessoa de Jesus de Nazaré, no seu Filho. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 26 de Êxodo e espero vocês para nós estudarmos o próximo capítulo, o capítulo 27, que vai falar do altar dos holocaustos. Um altar onde se sacrificavam os animais para oferecer a Deus. Tá? Função do sacerdote israelita. Sacrificar o animal como holocausto. Tá bom? Aguardo vocês. Um abraço a todos e até lá.